graça e paz. Você está bem? Você está bem? Aleluia. Se não estava, vai estar agora. Porque Jesus é maravilhoso. Tome teu assento, por favor. Obrigado. Glória a Deus, querido. Quantos estão nos visitando nessa noite? Faz assim com a sua mão. Meu Deus, quanta gente linda. Continue com sua mão levantada, faz assim. Obrigado pela tua presença. Você é muito especial para nós. É uma alegria recebê-los. Aqui é a casa do Senhor, o lugar onde nós adoramos e louvamos ao santo nome dEle. No final dessa programação, tá vendo ali à minha esquerda, tem uma salinha ali, ó. Ali à minha esquerda tem a primeira porta, ali onde aquele moço lindo, Danilo, tá ali, ó. Vai acender a luz, porque eu inverti a ordem. Sempre a gente faz no final, mas eu senti de fazer no começo. Amém? Porque você visitante é especial para nós. E eu senti já de honrar a tua vida a partir do início dessa programação, desta palavra. Então você vai se dirigir até ali no final da programação, no final do culto, e nós vamos orar com você. Vai ter um café celestial ali, um café gostoso para tomarmos. Amém? Valeu, gente. Obrigado pela tua presença. Abra a tua Bíblia comigo, Salmo de número 23. Salmo de número 23. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Esta é a tua palavra. Nós glorificamos o teu nome. Senhor, faça aquilo que o Senhor desejar fazer. Somos apenas um instrumento. Ó Deus, que nesta noite o Senhor se mova com poder e autoridade sobre nós. Que a tua glória nos alcance, a tua presença permaneça na nossa vida. Ó Deus, nós queremos dizer, Pai, que tudo que nós mais queremos é o Senhor. Tudo que nós mais desejamos é o Senhor. Por isso, Pai, não queremos, Pai amado, mais nada além do que a tua presença, o teu querer sobre nós. Fala aos nossos corações. Salva nessa noite. Cura nessa noite, Jesus. Faz milagres nessa noite. Faz o mar se abrir nessa noite, Pai. O mar dos milagres, Pai. Quando nós olharmos para trás e veremos o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Eu vou fazer uma pausa aqui. Quando você pensa num pasto verdejante, o que vem à tua cabeça? Como? Uma grama verde, né? E é isso que nós aprendemos, né? Desde pequenos, uma visão de Hollywood, tudo verdinho. Mas na verdade, pastos verdejantes aqui lá no Oriente Médio, eles são pastos áridos, com alguns arbustos espalhados em cima desse pasto. Um pouco diferente da visão de uma grama verde que a gente vê no Photoshop, não é verdade? Mas no Oriente Médio, aonde é feito o pastoreio, é um lugar com muitos cascalhos, é um lugar árido, um lugar deserto. Leva-me junto das águas de descanso. Diga assim comigo: águas do Negueb, torrentes do Negueb. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Diga comigo: o Senhor está comigo. Diga assim comigo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia, diga comigo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo
sempre. Aleluia! No dia 9/3, uma quarta profética, o Senhor falou comigo. Ele disse, durante o culto, o pastor Johnny estava nesse culto ministrando louvor. Inclusive eu abri a programação com o Salmo 23, porque o Senhor havia falado comigo logo no início do culto. Ele disse, ainda que a minha igreja ande pelo vale da sombra da morte, jamais deixarei ela só. Ele me disse que nesse tempo, exatamente nesse tempo que nós estamos vivendo, no começo do ano nós estabelecemos um tema como o ano do recomeço. Deus entregou ao apóstolo dessa igreja, ao coração dele, um tema chamado o ano do recomeço. Recomeço é diferente de retomada. Retomada, eu pego um projeto que eu parei no meio do caminho, que estava pausado, que estava parado, e retomo. Recomeço é tudo aquilo que eu planejei durante a trajetória da minha vida e ainda não fiz, mas agora eu estou voltando e recomeçando esse projeto. Amém ou não? Eu e você temos projetos na nossa vida, temos coisas que estava dentro do planejamento, mas não começamos. Então este é o ano do recomeço. E o Senhor me disse, nesse tempo, aonde nós entramos o começo do ano, 12 dias para 12 meses de bênçãos. No quarto dia o Senhor me entregou uma palavra, foi o dia que eu entreguei, que nós estávamos entrando nos 3 primeiros meses desse ano, num tempo de semeadura. E no quarto mês nós entraríamos no tempo de gestação de 9 meses. Quantos lembram? Amém? Você que não lembra, você vai saber hoje. Amém? Então 3 meses de semeadura, janeiro, fevereiro, março. Hoje é dia 27 de março, é o último domingo do mês. Nós estamos fechando a semeadura. E eu quero que no início dessa programação, você já vai refletindo no teu coração aquilo que você pode semear. Aquilo que você pode semear na tua vida. Pode ser um projeto que você parou. Deus, o Senhor me deu um projeto, eu fui desleixado, parei e eu preciso recomeçar isso. O Senhor tem um chamado para a minha vida. Esse é o ano do recomeço. E o Senhor disse para mim, neste ano, assim quando nós estamos finalizando o tempo da semeadura, e algumas mensagens aqui aos domingos, às quartas-feiras, já começaram a dar para nós como igreja atitudes e fundamentos que nós podemos estabelecer no tempo de semeadura. Amém ou não? Coisas que nós podemos fazer para contribuir nessa semeadura. E Deus me falou, nós vamos entrar em abril agora, e começa o tempo da gestação. E no tempo da gestação nós sabemos que uma semente, para ela ser bem sucedida, ela precisa ser bem nutrida. Não adianta só plantar, tem que regar. Não adianta só colocar a semente no solo, tem que ter uma terra adubada. E assim ela vai naquele solo crescer. Naquela escuridão ela vai se tornar alguém. E um dia ela vai vir para fora. E ela vai ser uma árvore. E ela vai dar frutos. E frutos para a glória de Deus. Amém? Então Deus me disse assim, então entrando agora, encerrando o mês da semeadura, eu quero revelar os meus nomes à minha igreja. Talvez você ainda não conheça o Deus pelos nomes dele, mas eu quero dizer nessa noite que Deus tem nomes. Tem os nomes compostos de Deus. Aleluia! Dito isto, que o mundo está passando por tribulações, medos e apreensões, ninguém tem dúvida. É verdade ou não é? Ninguém tem dúvida. Todos os dias nós ligamos os nossos noticiários. Novas doenças, novos vírus, novos males, guerras. Um caos total. Todavia, querido, eu acredito e creio que há um povo que não se abala diante de notícias. Eu quero saber se esse povo está aqui nessa noite. Eu quero saber se esse povo está aqui nessa noite. Aleluia! Esse povo, querido, mesmo diante dessas notícias de guerra, diante de notícias de vírus, é um povo que descansa. Só que ele não descansa em qualquer lugar.
ele descansa no Senhor. É um povo como ovelhas no aprisco. É um povo que tem o entendimento de quem é o pastor, quem é o supremo pastor. Irmãos, a antiga tradição judaica, cristã, ela atribui a esse salmo autoria a Davi, rei de Israel que cuidava dos seus rebanhos, da sua família, antes de se tornar rei de toda Israel. Todos aqui conhecem a história do rei Davi, amém ou não? A terra santa, na estação das chuvas, meus amados irmãos, os pastos eram viçosos, verdejantes, com arbustos e áridos. Só que eles não ficavam assim o ano todo, só era na estação das chuvas. A terra era acidentada, perigosa, cheia de animais selvagens, cobras. As ovelhas, querido, elas são animais indefesos. As ovelhas, elas se perdem com facilidade. As ovelhas, elas precisam de cuidados constantes. Só que não se pode tanger ovelhas como se faz com gado. Não se cuida de ovelhas como se faz com um gado no pasto. As ovelhas, elas precisam ser conduzidas. As ovelhas, elas precisam de direção. Os pastores do Oriente conhecem bem essas ovelhas. Inclusive, eles conhecem cada ovelha pelo nome. E elas atendem quando são chamadas. Coloca para mim João 10, de 1 a 5, por favor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Amados, as ovelhas, elas são míopes. As ovelhas, elas enxergam no máximo até 8 quilômetros de distância. Elas não têm senso de direção. Por isso, os pastores do Oriente conduzem as suas ovelhas por meio de trilhas. Essas práticas de pastoreio bíblicos ainda são utilizadas nos dias de hoje por beduínos e famílias de origem árabe. Esse tipo de manuseio que nós estamos olhando na palavra, esse tipo de manuseio bíblico ainda é utilizado nos dias de hoje. São feitas longe do curral, nos escassos lugares de oásis, onde encontra-se água e pouca vegetação para alimentar o rebanho. As águas do Negueb, diversas vezes citada na Bíblia, queridos, são manancial, que surgem em pleno deserto da Judéia, e serviu diversas vezes de pastoreio, no tempo de Davi, para os seus pastores. E nesse trajeto pelo deserto, a ovelha que escolhe o seu próprio caminho, corre sério risco de se envolver em confusão e situações perigosas. Deus nunca, amados irmãos, conduz as suas ovelhas por lugares perigosos. Deus nunca faz isso. Deus nunca nos coloca em lugares sem saídas, em precipícios. A sua orientação, querido, sempre nos leva a caminhos seguros. Diga assim comigo: Deus tem um caminho seguro para mim. Amém ou não? Nesse salmo, Davi explica que se seguirmos o Senhor e conhecê-lo e confiarmos nele, ele suprirá todas as nossas necessidades. Eu disse todas as nossas necessidades. Quaisquer que sejam as circunstâncias, quaisquer que sejam os noticiários, não importa o que a sua televisão está dizendo, não importa o que está na internet, o que importa é que Deus é Deus e Ele continua conduzindo as suas ovelhas no lugar seguro. Não nos faltará.
paz, segurança, provisão, amor, cuidado, poder, cura, salvação, libertação. Ele é Deus que tem nomes. A questão, querido, não é só conhecer o salmo do pastor. Mais do que isso, nós precisamos como igreja conhecer o pastor do salmo. E há uma diferença muito grande entre essas duas coisas, são dois extremos diferentes. Eu posso, na minha casa, ter o Salmo 23 aberto, como eu já vi em muitas casas. E ele está aberto lá, e a palavra está aberta lá. E eu posso até conhecer o salmo, mas desconhecer o pastor do salmo. E o que mais é importante aqui, não é só conhecer as escrituras, mas conhecer o pastor que inspirou essas escrituras. Amém ou não? E isso significa que muitas vezes o pastor precisa preparar cedo o seu rebanho para atravessar o deserto. É tempo de preparo, igreja. É tempo de preparo. Deus está nos preparando, porque Ele vai voltar. E nas nuvens nós nos encontraremos com Ele. Será um dia glorioso. Será um dia de poder, de majestade. E nós o veremos face a face. Aleluia. Nós subiremos nos ares, amado irmão. E tudo que é terreno vai passar. Vai passar céu, vai passar terra, mas as palavras dele, elas vão permanecer. O pastor do salmo vai permanecer. A palavra de Deus vai permanecer em nós. E nós vamos o adorar para todos sempre. Nós vamos o glorificar para todos sempre. Aleluia. Aleluia. E o pastor vai buscar um local com as características do Negueb, do deserto de Negueb, onde ele e o seu rebanho encontram refúgio, encontram descanso. Eu quero dizer nessa noite que Deus tem um recomeço para a minha vida e para a tua vida, e Ele tem restauração. Deus tem restauração nessa noite. Deus quer fazer algo extraordinário nessa noite. Deus vai mexer com o teu espírito nessa noite. Você vai ser sacudido nessa noite. Aquele mesmo evento que soprou sobre o vale dos ossos secos, sopra hoje sobre a tua vida, trazendo vida, trazendo esperança. Aleluia. Salmo 126, 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Quantos querem restauração nessa noite? Quantos querem as águas do Espírito nessa noite? As torrentes do Negueb, queridos, são águas muito expressivas. Aleluia. Irmãos, acredito que os dias que virão serão dias de notícias turbulentas. Os anos que se aproximam são anos difíceis, querido, porque Deus veio para trazer a perfeição, mas o inimigo está por aí, querido, trazendo o caos. E não pense você que as coisas vão melhorar, porque não, a palavra vai se cumprir, vai melhorar só quando nós estivermos diante dele. Mas enquanto eu estou na terra, querido, eu vou buscar viver uma vida digna, sim. Vou buscar viver uma vida cheia do Espírito Santo, porque eu preciso estar preparado quando chegarem esses dias. Nada vai arrancar a palavra do meu espírito. Pode vir sistema, pode vir o que for, mas a palavra vai permanecer. Deus está preparando uma igreja madura, uma igreja, querido, que independente do avanço da tecnologia, de novas doenças, mares, guerras, filho contra pai, nação contra nação, novas, queridos, demandas, não importa o que virá, Deus está dizendo: eu tenho as minhas ovelhas, e eu sou o pastor que fico na porta do meu curral, do meu aprisco. Jesus disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Sabe o que acontece, querido? Se não for por Ele, é considerado ladrão. Só há uma entrada, e essa entrada fica na porta do aprisco. Aleluia. E
Deus está nos colocando dentro desse lugar porque é um lugar de segurança. Não importa o abalo de notícias, não importa o que está acontecendo no mundo, Deus tem um lugar de segurança para a tua igreja. Aleluia. Precisamos preparar o rebanho para atravessar o deserto, para encontrar as torrentes do Negueb. No ano do recomeço, precisamos conhecer e clamar os nomes do pastor do Salmo 23. Aleluia. Aleluia. Recomece conhecendo os nomes do pastor do Salmo 23. Esse é o tema da minha mensagem. O Senhor Deus é Jeová, o Deus que fez uma aliança conosco, amém ou não? Ele é Jeová. Seus nomes no Antigo Testamento refletem, querido, o conteúdo desse salmo. São os nomes do Senhor, Jeová Shalom. Quando o salmista está dizendo águas de descanso, ele está dizendo: o Senhor é paz. Jeová Shalom. Jeová Sidkenu, veredas da justiça. Quando ele está dizendo veredas da justiça, ele está dizendo: o Senhor, justiça nossa. Quando ele fala na presença dos meus adversários, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Quando ele fala unge-me a cabeça, Jeová Mekadesh, o Senhor santifica. Deus tem óleo nessa noite. Deus tem óleo fresco para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Mas eu gostaria, querido, de explanar um pouco mais 3 nomes. Diga assim comigo: Jeová Jireh, Jeová Rafá e Jeová Chamá. De novo: Jeová Jireh, Jeová Rafá e Jeová Chamá. Senhor, o Senhor é Jeová Jireh. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando nós vamos para as raízes etimológicas da palavra, no hebraico, nós não vamos encontrar dessa forma. Ali, quando nós olhamos Senhor, nós vamos falar que Ele é Asher Adonai. E quando nós olhamos para esse texto, nada me faltará, é melhor traduzir, olhando para o hebraico e dizendo da seguinte forma: de nada terei falta. É muito diferente não me faltará, de nada terei falta. De nada terei falta, o mundo pode estar um caos, mas eu estou firme em Deus. De nada terei falta, porque Ele continua sendo Adonai, Asher na minha vida. Ele continua sendo o meu pastor. Nada me faltará revela nesse salmo que Ele é Jeová Jireh, que significa Deus proverá. Diga assim comigo: Deus proverá. Deus proverá nessa noite, irmão. Talvez você entrou aqui com uma situação, com uma causa, e eu vim para te dizer: Deus proverá. Porque é Bíblia, é promessa, Ele proverá. E quando nós olhamos para Jeová Jireh, não temos como não pensar na pessoa de Abraão. Amém ou não? Porque Deus se apresentou assim para Abraão, como Jeová Jireh. Coloca para mim Gênesis 22:14, por favor. E pôs Abraão por nome àquele lugar, o Senhor, o quê? Daí dizer-se, até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Queridos, sabemos que Deus colocou Abraão numa grande prova. Amém ou não? Abraão deveria oferecer seu único filho, Isaque, como sacrifício. Pai, tem fogo, tem lenha, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Abraão responde: filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. A primeira atitude de Abraão, quando ele chega no lugar designado por Deus para o sacrifício, para o holocausto, foi o quê? Diga assim comigo: estabelecer um altar.
Abraão, ao chegar naquele lugar, ele estabelece um altar, foi a primeira coisa que ele faz. Nos dias de hoje, altar é o local onde nós devemos entregar a nossa vida com rendição ao Senhor. Não mais sacrificamos animais, não mais sacrificamos esses bichos, mas Jesus, como o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, morreu na cruz e estabeleceu uma aliança conosco. A graça do Senhor está presente para a minha vida e para a tua vida. E não precisamos mais de sacrifício de animais. Mas, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que a minha vida, ela precisa se derramar diante do altar, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Romanos 12:1, por favor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Diga assim comigo, culto racional. O uso do pronome meu, usado no Salmo 23, querido, o Senhor é meu pastor, nos passa uma ideia de intimidade e comunhão. Uma ideia de intimidade e comunhão com o Criador. E quando nós olharmos para Mateus 6:6, o que diz lá? Mateus 6:6, por favor. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. O que quer dizer isso? Quer dizer que lá na minha casa, quando eu abro a minha porta e me prostro diante do pastor, do supremo pastor, aquele que cuida das ovelhas, eu estou estabelecendo um altar. Um altar, e eu sou a oferta em cima daquele altar. A minha vida é uma oferta naquele altar de adoração. O anjo do Senhor quer bradar nessa noite. O anjo do Senhor vai bradar nesse lugar nessa noite, irmão. O anjo bradou na vida de Abraão. Porque quando Abraão estabeleceu o altar, quando Abraão colocou o seu filho e amarrou o seu filho naquele lugar para sacrifício, o anjo bradou do céu. Mas primeiro eu preciso entender que eu preciso na minha casa estabelecer um altar de adoração para buscar ao Senhor. Amados, isso se chama intimidade. Intimidade você não revela em público. Eu não vou expor a minha intimidade com a minha esposa em público, porque isso não se faz. E o que tem acontecido nas igrejas é que a intimidade tem vindo para o altar. Uma filosofia tem entrado dentro das igrejas, e a igreja é lugar de culto racional. Altar, eu vou na minha casa e tenho uma intimidade, busco o Senhor no secreto, e Ele que tudo vê, me recompensará. Quando eu chego dentro da igreja e piso nesse lugar, esse lugar se transforma num altar. Ele pode ser até um palco, mas quando uma pessoa que tem uma vida no altar, ela pisa em qualquer outro lugar, aonde ela estiver com os seus pés, aquilo se tornará um altar, porque é fruto da intimidade que ele teve com Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo, esse é o culto racional. Irmãos, quando eu estou no culto, agora sim é o momento de não ficar mostrando intimidade. Agora é o momento de culto racional. Eu tenho que agora pregar Jeová Jiré. Agora eu tenho que pregar Jeová Rafá. Agora eu tenho que pregar Jeová Shalom. Agora eu tenho que pregar Jeová Mequedesh. Eu tenho que olhar para o culto, olhar para a congregação e ver salvação. Os cultos precisam, querido, ter esse lugar. Jesus, o supremo pastor, quer salvar a sua igreja. Jesus, o supremo pastor, Ele quer curar a sua igreja. Amém ou não? Então, querido, nós precisamos professar a palavra de Deus quando nós estamos diante, aleluia, da congregação, diante das pessoas. Aonde você estiver, querido, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, revele o Deus que tem nome na tua vida. Fala, pastor, eu sei o que o Senhor está falando. Por Jeová Jiré já foi a minha provisão. Aleluia. Eu vejo algumas pessoas sorrindo, porque Deus é Jeová Jiré. Eu conheci Jeová Jiré.
o Deus da provisão. Quando faltava tudo na minha casa, Ele era a minha provisão. Nada eu terei falta, porque eu sei que Ele é o meu pastor e Ele tem cuidado de mim. Quando nós estabelecemos um altar de adoração, querido, você pode ter certeza de uma coisa: o anjo de Deus vai bradar, e ele vai bradar do céu. É o anjo do Senhor que vai bradar sobre essa situação. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, e você pode estar olhando e dizendo assim: eu me identifico com o nome deste Deus, Jeová Jiré. Eu preciso de uma provisão. Nesta noite, eu quero que você estabeleça um altar de adoração diante dele. Aonde você está mesmo, faça uma oração, coloca a tua mão no teu coração, fala: Deus, eu quero estabelecer um altar de adoração com o Senhor. Isso, faça isso. Faça isso. Estabeleça um altar de adoração, fala: Deus, eu quero viver uma vida de adoração, de sacrifício vivo, santo e agradável. Eu quero ter entendimento. Eu quero ser intencional. Eu quero cultuar o Senhor com conhecimento. Chama Jeová Jiré para a causa. Chama Ele, porque Deus vai fazer com que o seu anjo brade do alto, e Ele vai entrar com providência nessa situação. Aleluia, aleluia. Um dia minha filha me pediu um McDonald's. Eu não tinha como dar o McDonald's para ela, porque eu não tinha dinheiro no meu bolso. Quão difícil é para um pai você não poder dar o que o seu filho pede, ainda mais um McLanche feliz, que é, sabe, querido, não custava tanto, mas eu não tinha nem para isso. Mas quando foi na segunda-feira, após aquele domingo que ela me pediu voltando do culto, uma pessoa dessa igreja liga: pastor, eu quero levar vocês para jantar. Passou lá na nossa residência, e no carro ele ficou constrangido. Ele disse: pastor, me desculpa, eu queria levar vocês num lugar expressivo, honrar a vida de vocês, mas eu sinto forte no meu coração que eu preciso levar vocês no McDonald's. Ele é Deus, querido. Talvez você esteja vivendo isso que eu vivi. Mas naquele dia eu conheci o nome do meu Deus, Jeová Jiré, o Deus da provisão. Eu estou dando só um exemplo de provisão. É muito amplo esse termo. Eu não sei a provisão que você precisa, mas Ele é Jeová Jiré. Na nossa vida, queridos, sobre o altar significa entrega, rendição e consagração total a Deus. Deus deu a provisão para Abraão. Seu filho Isaque foi poupado. Eles conheceram Jeová Jiré naquele dia. No ano do recomeço, amado irmão, precisamos estabelecer um altar, entregar a nossa vida em adoração, conhecer e clamar ao Senhor Jeová Jiré. O segundo ponto dessa mensagem: o Senhor é Jeová Rafá. Diga assim comigo: Jeová Rafá. O Salmo vai dizer no 23:3. Aleluia. 23:3. Refrigera-me o quê? A alma. Amém ou não? Refrigera-me a alma, revela nesse salmo Jeová Rafá, que significa o Senhor que te sara. E quando nós olhamos para Jeová Rafá, precisamos ir lá para Êxodo capítulo 15, versículo 26, perdão. Êxodo capítulo 15, 26. E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Quais enfermidades?
das que eu enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, eu sou o que sou, eu sou Jeová Rafá, que te sara. Aleluia! Ele é Jeová Rafá, o Deus que sara. Nesse texto, Moisés está adorando ao Senhor pelos feitos que ele fez. Os gloriosos feitos de Deus sobre o Egito, pelo milagre de travessia do Mar Vermelho, que se abriu diante de todos. Um milagre extraordinário. Ele está cantando as vitórias do Senhor. Ele está expressando a vitória de Deus contra os povos inimigos. Só que o povo caminhou por 3 dias no deserto de Sur e não acharam água. Diga assim comigo: não acharam água. Chegaram a Mara, porém não puderam beber água. Por quê? Porque a água era amarga. O povo murmurou contra Moisés. Então Moisés clamou ao Senhor. E eu paro um pouquinho aqui. Uma das coisas, querido, quando nós estamos diante das situações de amargura da vida, nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos convidar o Senhor para a situação. Nós precisamos convidar o Supremo Pastor, como ovelhas obedientes, dizendo: Deus, está difícil, está amargo, mas o Senhor é Jeová Rafá. Amém? O Senhor é Jeová Rafá sobre essa situação. E eu creio que o Senhor vai fazer algo extraordinário. Eu preciso clamar. E o que aconteceu depois que Moisés clamou? O Senhor fez o quê? Revelou. Ele se revelou. E revelou o que, irmão? Diga assim comigo: uma árvore. Deus revelou uma árvore. Meu Deus, o que eu vou fazer com uma árvore? Madeira, Deus. Sim, Moisés. Com essa madeira eu vou curar hoje, Moisés. Com esse pedaço de pau, Moisés, eu vou curar hoje. Querido, no secreto com Deus, nós vamos apresentar a Ele as nossas dores. Nós vamos apresentar a Ele as nossas aflições. Nós vamos clamar por salvação. Nós vamos fazer isso no secreto. Quando você estabelece o teu altar lá no secreto, o altar de adoração. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Deus vai conhecer as suas dores. Deus vai conhecer as suas aflições. Deus vai conhecer os seus desertos. Deus vai olhar para aquilo e vai dizer assim: filho, eu estou contigo. Quando eu estava naquele hospital, na UTI, por Covid-19, eu sentia Deus presente comigo em todo o tempo naquele lugar. E muitas vezes as palavras e o fôlego faltavam, mas o espírito estava aceso, e no meu espírito eu dizia: Deus, eu estou com dor. Deus, eu estou passando um momento difícil, Senhor. Ouve a minha voz, ouve o clamor do meu espírito. E Deus ouviu o clamor. Deus ouviu o clamor da sua igreja, porque a igreja orou. No culto racional, nós vamos, querido, orar a Deus e dizer: Deus, eu preciso de cura nessa situação. Deus, eu preciso de um milagre extraordinário, daquele, sabe, que só Deus pode fazer. Eu preciso disso, Senhor. Eu preciso disso na minha casa. Primeiro Deus te prepara, querido. Depois Ele vai te usar como uma ferramenta nas mãos dEle. Moisés, eu vou curar com essa madeira, e vai ser hoje mesmo, Moisés. Hoje mesmo, através dessa árvore, eu vou trazer cura para essas águas. Ah, meu Deus, eu não sei qual é a água que você está neste momento. Eu não sei onde você está mergulhado neste momento, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, com essa ferramenta que Deus colocou nas suas mãos, erga ela para o alto, querido. Chama Jeová Rafá para a situação, querido. Joga nas águas,
joga nas águas da depressão, joga nas águas da amargura nesta noite. Aleluia. Você vai ver Deus se manifestando. Lá no início, foi através de uma árvore que a humanidade foi enganada com a serpente ali. O fruto era vistoso, enganou, o pecado entrou. Aleluia. E você conhece bem essa passagem. A serpente, foi lá no jardim, na serpente que você enganou o homem, não foi? Foi através de uma árvore que você enganou o homem, através de um fruto proibido para matar ele, não foi? Moisés, hoje eu quero curar as águas amargas através da madeira também. Hoje através da árvore, Moisés, eu vou curar as águas. Hoje, Moisés, eu vou trazer água para o povo. Hoje eu vou saciar a sede desse povo. Aquilo que foi instrumento, querido, de pecado, de sedução, a serpente através daquele fruto seduziu. Deus agora está dizendo, e usando o mesmo instrumento para curar. É com esse instrumento, querido, que Moisés pega e lança na água. Lançou, a água se tornou doce. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, toda a amargura vai se tornar doce na tua vida. Vai se tornar doce. Saiu da sua mão a situação, mas Deus vai trazer doçura na tua vida, irmão. Vai trazer doçura nessa situação, e você, querido, vai glorificar o nome de Jeová Rafá. Você vai sair dizendo realmente aquilo que aquele pastor disse. Agora eu conheço não só um Deus, querido, invisível, mas um Deus que tem nome. E eu conheço agora Ele, e Ele é Rafá na minha vida, o Deus que sara todas as coisas. Irmãos, esse instrumento pequeno, desvalorizado, Deus vai usar para trazer cura. Pastor, eu me sinto tão pequeno diante de Deus. Eu também me sinto pequeno. Pastor, eu me sinto tão diminuto. Eu também me sinto. Mas não tem a ver com o que somos. Tem a ver com o poder que está dentro de nós, através do Espírito Santo. Deus está manifestando. Querido, vai ter cura sim. Eu creio nisso. Vai ter cura para a minha vida e para a tua vida. Irmãos, no ano do recomeço nós precisamos ouvir a Deus, fazer o que é reto diante dos seus olhos, meditar na palavra. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos ruminar esse livro, irmão. Guardar a palavra. Então haverá refrigério para a minha alma e para a sua alma. Aleluia! Jeová Rafá se revelará, e nós conheceremos este nome dele. Ele será o Senhor que sara. Amém ou não? Terceiro, diga assim comigo: o Senhor é Jeová Chamá. Coloca para mim 23:4 do Salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Aleluia. Tu estás comigo. Revela nesse salmo, querido, Jeová Chamá, que significa o Senhor está ali. Irmãos, quando nós olhamos o vale da sombra da morte, Adikelt, é um vale que está entre Jerusalém e Jericó. É um vale muito curioso, queridos, porque o pastor está passando com as suas ovelhas por cima daquelas montanhas, embaixo é só precipício, é um vale. E é interessante que as ovelhas, elas andam em fila indiana.
uma atrás da outra, e elas só obedecem à voz daquele pastor. E as ovelhas são animais que se assustam facilmente, então elas ficam sendo orientadas pelo pastor. Então elas estão passando por aqueles penhascos, querido. Eu acho que eu e você, querido, ia deslizar fácil daquele penhasco e cair, mas as ovelhas não. Enquanto tem pastor, elas têm direção. Enquanto tem pastor, elas sabem para onde devem ir. E uma curiosidade, querido, quando o pastor, ele precisa se ausentar, por exemplo, nós vamos ver uma parábola das 99 e uma foge do aprisco, não é verdade? E o pastor precisa sair para ir atrás daquela uma. Só que acontece, quando ele sai, as ovelhas ficam desorientadas, porque está sem o seu pastor. Um aprisco é como se fosse uma meia-lua de pedras, e ela tem uma porta de frente na sua entrada, e é exatamente ali que o pastor dorme. Por quê? Porque a distância do aprisco até o lugar de pastagem, aproximadamente de 3 a 4 quilômetros, anda todos os dias, e tem que ser todos os dias a pastagem. E muitas vezes, querido, eles precisam fazer esses descansos em apriscos como esses. Existe um aprisco que é só para a parte noturna, que é quase dentro de uma caverna. Então existe uma porta muito pequena, aonde o pastor deita naquela porta e as ovelhas ficam seguras dentro deste aprisco. E é por isso que Jesus diz: eu sou a porta das minhas ovelhas. Jesus estava usando essas figuras para se referir que Ele cuida do seu rebanho, que Ele cuida das suas ovelhas. Mas é interessante também que existe um cachorro, pastor das ovelhas, e esse cachorro, ele tem uma coleira cheia de espinhos, porque a primeira coisa que o coiote vai fazer, que o lobo vai fazer, é tentar matar o cachorro que é pastor das ovelhas, para que ele consiga atingir as ovelhas. Então, se aquele aquele lobo morder aquela coleira, então ele vai ser ferido e não consegue atingir aquele cachorro, e as ovelhas estarão salvas. Outra curiosidade também é que nessas pedras, muitas vezes os pastores, eles colocam, porque não é muito alto, então eles colocam alguns espinhos em volta, porque se o animal tentar pular, ele já fica ferido ali mesmo. Agora, é muito interessante, querido, porque Deus está se revelando, dizendo assim: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer, eu estou te conduzindo. Quando esse pastor, ele precisa se ausentar, muitas vezes no Oriente Médio, você vai ver isso entre os beduínos e os povos descendentes de árabes, que eles ainda têm esse costume de pastoreio, de rebanho bíblico. Você vai perceber que existem crianças pastoreando. E você pode me perguntar: por que existem crianças pastoreando? É porque aquele pai já está colocando o seu filho desde a infância, para que a ovelha se acostume com ele, com o cheiro dele, com a voz dele. Quando ele for buscar aquela uma que faltou, o filho fica em substituição e a ovelha não fica apavorada. Nós temos um pai, nós temos o Deus Filho, Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Abra comigo, por favor, Ezequiel 48:35. Vamos projetar Ezequiel 48:35. E nós vamos depois seguir com algumas coisas interessantes ainda sobre esse povo. Não temos como falar de Jeová Shammah sem ler o texto de Ezequiel, o último capítulo. 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Logo após, querido, Ezequiel passar pela experiência com as águas que saíam debaixo do limiar do templo, Deus fala como será a repartição da terra em herança segundo as 12 tribos de Israel.
Inclusive Deus revela, querido, as medidas das porções da terra. Não foi Ezequiel que deu as medidas para a divisão da terra, foi Deus que deu as medidas para Ezequiel. E eu quero dizer nesta noite que a medida nunca será de baixo para cima, a medida sempre vem do alto para baixo, a medida sempre vem do céu para a terra e nunca da terra para o céu. Quem dá a medida é Deus. Quem toca o espírito do homem é Deus. Não é a terra que mede o céu, é o céu que mede a terra. Tu, Senhor, no princípio estabeleceste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Então eu quero dizer nessa noite, ninguém pode medir ninguém. Ninguém pode medir a ovelha. Ninguém pode medir, porque quem dá a medida é Deus. Não é para medir o teu próximo, é para orientar o teu próximo. Não é para desfazer da ovelha, é para cuidar da ovelha. Muitas vezes, em vários momentos eu disse que nas estações da chuva tem água, tem as torrentes e tem água, mas na maior parte do ano não tem água. As águas de descanso, e como eu disse, para encontrar tem que andar até 4 quilômetros por dia, e são todos os dias. Elas são encontradas em lugares e muitas vezes barrentas. As águas são barrentas. E ali o pastor coloca a sua ovelha para tomar aquela água. E muitas vezes, quando nessa estação de torrente, aquele barulho das torrentes de água, nas estações da chuva, elas assustam as ovelhas, e tem ovelha que não consegue tomar água de tão assustada que ela fica. Sabe o que o pastor faz, querido? Ele pega o seu alforje, o lugar que ele toma água, e coloca na boca da ovelha, para que ela tome água. E não importa quantas ovelhas tenha, ele vai ter esse mesmo cuidado. Eu acho que isso ensina alguma coisa para nós. Nós precisamos, querido, parar de medir o próximo e cuidar do próximo, levar o próximo a águas tranquilas, o lugar que ele vai encontrar refrigério para a alma dele. O lugar de vale da sombra da morte, querido, representa um lugar de dificuldade, um lugar escuro. E as ovelhas em lugares escuros se assustam muito. Então, querido, muitas vezes a gente vê isso, entristece o nosso coração. Imagina o coração de Deus. As pessoas estão passando por densas nuvens negras, situações complicadas e difíceis. Ao invés de nós trazermos refrigério naquela situação, a gente ainda vai lá e ajuda a ficar mais ainda no escuro. Meu Deus. Eu sei que a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor se esfriaria, querido, mas não é para a gente ficar frio. Pelo amor de Deus, aqueça o teu coração. Tira a indiferença da tua vida, querido. Erga a mão para o teu próximo e socorre ele. É Bíblia isso. Porque você tem sempre à disposição um supremo pastor que está ali, se necessário for colocar água na tua boca. Ele vai tirar da água dele e vai colocar na tua boca, irmão. Vai saciar a tua sede. Aquele que beber de mim jamais terá sede. Aquele que comer de mim jamais terá fome. Então nos dá disso, Pai. Nos dá disso, Jesus. É lado a lado. É na parceria. É guiando, é orientando. É aquietando os medos. Então, querido, se permanecermos no Senhor, ouvindo a voz e seguindo a sua orientação, nós temos uma herança santa, uma herança dele para nós. Vai chegar um dia, meu amado irmão, que nós tanto sonhamos, que ele vai olhar, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Aleluia. Quantos aqui nessa noite esperam por esse dia? Eu quero esse dia, eu quero viver esse dia, irmão. Eu creio que você também está batalhando nessa vida para isso. Então, por favor, com todo amor no meu coração, socorre as pessoas. Faz isso pelo próximo. Deus tem te dado. E esse é um dos motivos
Um é para você usufruir com a tua família, o outro é para você repartir com os menos favorecidos. Isso é ideia de Deus, isso é ideia bíblica. Se buscarmos as medidas do alto trono, então Jeová Shammah, querido, se revelará a nós. E essa cidade será conhecida como o Senhor está ali. Vão olhar para a tua vida e vão dizer: certamente o Senhor está ali. Certamente o Senhor está ali, porque quando você socorrer esse pequenino, essa ovelha que está desgarrada, essa pessoa que é desobediente de repente, que não fica junto com as demais ovelhas, quando você socorrer e der de beber, as pessoas vão olhar para você e verão um testemunho de Cristo em ti e vai dizer: o Senhor está ali. Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E mesmo que eu esteja em situação de exílio, como o profeta Ezequiel está profetizando no exílio, mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Vamos ser instrumentos de ensino, irmão, de orientação, de pregação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós andaremos como igreja no poder de Jeová Shammah. Nós andaremos no poder de Jeová Jireh. Nós andaremos no poder de Jeová Shalom, de Jeová Mekedesh, de Jeová Rafá. Recomece conhecendo e clamando ao Senhor do Salmo 23. Convida a esses nomes para andar contigo. Eu te pergunto nessa noite: o que será que Deus terá que fazer para te levar perto dEle? Ele quer que você conheça os seus nomes. Ele quer se revelar a você. Sabe essa ovelha que se desgarrou? O pastor, ele tem 2 instrumentos. Esses instrumentos, eu acho que para elucidar melhor, sabe o faraó? Ele não tem 2 instrumentos quando vai dar uma sentença? Ele tem um cajado e tem uma vara com 3 objetos na ponta. Porque faraó é conhecido como o pastor do Egito. Então ele usa esses instrumentos. É exatamente aquele instrumento que nós vemos aqui no Salmo 23. O cajado e a vara. Então essa ovelha que se desgarrou, geralmente na cultura, ela é uma ovelha que vai se desgarrar sempre. Pastor Roger do Ministério Pastoral tem aquela ovelha que ela sempre vai querer sair do aprisco. Isso. E aí o que acontece? Aí o pastor vai, ele pega essa vara e dá na patinha dela e quebra a patinha dela. Mas pastor, você está dizendo para mim que esse mesmo cara que deu água na boca dela agora está quebrando a patinha da ovelha? Cadê o direito dos animais? Só que ao mesmo tempo que ele quebra a patinha, ele já enfaixa e coloca nos seus ombros e traz ela de volta para dentro do aprisco. E você pergunta para mim nesta noite: mas pastor, não era muito mais fácil ele pegar e dar para alguém essa ovelha? Talvez. Mas a ovelha só conhece a voz de um pastor. E sabe o que acontece? Se ele entregar para outra pessoa, ela vai parar de beber água, ela vai parar de comer, ela vai ficar desnutrida a ponto de morrer, ela vai definhar. Isso é fato, irmão. Dados históricos. Ela vai definhar. Então, o pastor ama tanto a sua ovelha, ele fala: eu vou quebrar a patinha dela, mas ela vai ficar comigo, porque eu quero ver ela gordinha aqui no pasto. E com a patinha quebrada ela não vai tão longe. Ele te dará todo o carinho.
Ele te guiará pelo vale da sombra da morte com todo cuidado. Às vezes, Ele terá que quebrar sua patinha, para você entender que você precisa dEle. Eu posso dizer uma coisa, querido: quer dando água, quer machucando, Ele é o meu pastor, e de nada eu tenho falta. Irmãos, eu já fui muito quebrado nessa vida, não foi só uma patinha não. Muitos aqui conhecem a minha vida, conhecem a minha história. Fui muito quebrado, irmão, mas Ele continua sendo meu Deus. Em nenhum momento eu deixei de servi-lo, de nada eu terei falta. O que será que Ele precisa quebrar na minha vida hoje? Eu não sei, mas eu posso te dizer que mesmo uma cana quebrada, um dia eu tive uma visão, irmão, passando por uma prova terrível, uma visão assim, querido, de olhos abertos, e eu vi uma máquina de caldo de cana, e uma mão passava aquela cana por dentro da máquina. Daí passou de novo, eu fiquei olhando aquilo, passou de novo, eu falei, não vai dar mais caldo. Aí o Senhor falou, ainda dá um pouco mais de caldo. Passou de novo, só ficou o bagaço, irmão, só o farelo. Ele falou assim, é assim que eu estou fazendo na tua vida. Ele estava me quebrando, mas hoje eu posso dizer com toda a certeza, Jeová Jiré, Jeová Rafá e Jeová Shamá se revelou nesse tempo, na minha casa, na minha vida, na minha história. E hoje eu não largo esse Deus para nada. Hoje eu vivo adorando, cantando, expressando louvores ao teu nome. E eu estou junto com Ele, colado, aliançado, parceiro, até o fim da vida. Eu não sei o que vai vir. Pode se colocar em pé, por favor. Eu não sei o que está por vir. Se serão momentos difíceis de guerra, não sei, não importa. Perseguição de crente, não importa. Se eu vou ser jogado aos leões, não importa. Eu estou colado com meu Deus. Eu não largo Ele para nada. Deus quebra para proteger. Ele é o supremo pastor.